E a gente volta a falar da nova condenação de Sérgio Cabral e de outras 11 pessoas na Operação Calicut. Desta vez, o ex-governador recebeu uma pena de 45 anos de prisão, dada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio. Vamos ver. 12 condenados e uma sentença de 255 páginas. Resultado da Operação Calicut da Polícia Federal e do Ministério Público, que prendeu Sérgio Cabral no dia 17 de novembro do ano passado. Sérgio Cabral foi apontado como líder da organização criminosa. Cobrava, por intermédio de operadores, propina de 5% do valor das obras. O esquema, que teve início quando Sérgio Cabral assumiu o governo em 2007, durou até 2014 e desviou mais de 220 milhões de reais. Teve propina em obras como a expansão do metrô em Copacabana, a reforma do Maracanã, a construção do Mergulhão em Caxias, a urbanização das favelas em Manguinhos e do Arco Metropolitano. A sentença lembra que a Operação Lava Jato em Curitiba descortinou um gigantesco esquema criminoso voltado para a prática de delitos na Petrobras, por intermédio de um núcleo econômico formado pelas grandes construtoras do país. Acordos de colaboração premiada com executivos da empreiteira Andrade Gutierrez revelaram a existência de forte esquema criminoso instalado no âmbito do governo do estado do Rio. Consistia no favorecimento de empreiteiras interessadas em contratar com o poder público estadual, mediante o pagamento de vantagens indevidas ao então chefe do Poder Executivo, Sérgio Cabral, e a seu secretário de Obras, Hudson Braga. Esquema que contemplou praticamente todas as grandes obras de construção civil realizadas pelo governo do estado. Várias delas, inclusive, diz a sentença, custeadas com recursos federais. Os acordos trouxeram à tona a existência de verdadeira organização criminosa, liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral, especializada na prática sistemática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A organização criminosa era estruturada em núcleos, o econômico composto por executivos das empreiteiras cartelizadas, dentre elas a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia. O núcleo político-administrativo, formado por Sérgio Cabral, Wilson Carlos e Hudson Braga, o núcleo financeiro operacional, integrado por Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Adriano Anselmo, Paulo Fernando, Pedro Ramos, Carlos Borges, Luiz Igaiara, Wagner Jordão, José Orlando e Luiz Paulo Reis. Sérgio Cabral cobrava, por intermédio de seus operadores, propina da empresa Andrade Gutierrez, calculada em 5% do valor de cada obra executada. Em contrapartida, favorecia a construtora, que passava a integrar o seleto clube das empreiteiras, consolidado mediante a prática de cartel e fraude à licitação. Por sua vez, Hudson Braga, na condição de secretário de obras de Sérgio Cabral, cobrava em paralelo propina de 1% do valor faturado das obras, que denominou de taxa de oxigênio. Sérgio Cabral e Hudson Braga, por meio de seus operadores, promoviam a lavagem do dinheiro espúrio de diferentes formas. Sérgio Cabral foi condenado a pena de 45 anos e 2 meses por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Wilson Carlos, a 34 anos. Hudson Braga, a 27 anos. Carlos Miranda, a 25 anos de cadeia. O juiz decidiu manter a prisão preventiva deles porque respondem a outros processos. Adriana Anselmo, condenada a 18 anos e 3 meses, vai permanecer em prisão domiciliar. Outros 7 condenados vão aguardar o julgamento do recurso em liberdade. São eles: Luiz Carlos Bezerra, condenado a 6 anos e 6 meses, Wagner Jordão, a 12 anos e 2 meses, Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves, 9 anos e 4 meses, José Orlando Rabelo, a 4 anos e 1 mês, Luiz Paulo Reis, 5 anos e 10 meses, Carlos Jardim Borges, a 5 anos e 3 meses, Luiz Alexandre Gaiara, a 6 anos, e o motorista de Cabral, Pedro Ramos de Miranda, foi absolvido. O ex-governador ainda é réu em outros 12 processos. Ele já tinha sido condenado em junho no Paraná pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Agora, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal,
escreveu na sentença que a culpa de Sérgio Cabral é maior que a de um corrupto qualquer. O juiz afirma que o ex-governador era o principal idealizador dos esquemas ilícitos, o grande fiador das práticas corruptas. Vendeu a empresários a confiança que lhe foi depositada pelos cidadãos do estado do Rio, razão pela qual a sua culpabilidade, maior do que a de um corrupto qualquer, é extrema. Bretas lembra a trajetória política de Cabral. Foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, senador e, apesar de tamanha responsabilidade social, optou, segundo o juiz, por agir contra a moralidade e o patrimônio públicos. E prossegue: nada mais repugnante do que a ambição desmedida de um agente público que, tendo a responsabilidade de gerir o atendimento das necessidades básicas de milhões de cidadãos do Estado, opta por exigir vantagens ilícitas a empresas. As circunstâncias em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, são perturbadoras e revelam desprezo pelas instituições públicas, escreveu Marcelo Bretas. O juiz fixou uma indenização no valor de 224 milhões de reais, que devem ser pagos pelos integrantes da organização criminosa. Vamos às respostas. A defesa de Sérgio Cabral declarou que a sentença é uma violência contra o Estado Democrático de Direito e que vai recorrer em instâncias superiores. O advogado de Carlos Miranda disse que ainda precisa ler a sentença para comentar a condenação. A defesa de Adriano Anselmo afirmou que vai recorrer da sentença porque considerou a condenação injusta. O advogado de Luiz Carlos Bezerra disse que vai entrar com um recurso para o cliente cumprir a pena em regime aberto. A defesa de Luiz Paulo Reis também disse que vai recorrer da decisão. A gente ainda não conseguiu contato com os outros citados na reportagem. Agora são 6h51, a gente volta lá para o presídio de Benfica. A qualquer momento podem sair 5 condenados pelo juiz Marcelo Bretas, né, Raquel Norato? Exatamente, Silvana. Estou aqui em frente à porta de entrada do presídio. Até o momento a gente não viu nenhuma movimentação por aqui. Os 5 condenados que podem ser soltos são Luiz Carlos Bezerra, José Orlando Rabelo, Wagner Jordão Garcia, Luiz Paulo Reis e Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves. A qualquer momento, então, eles podem deixar aqui o presídio de Benfica. O juiz Marcelo Bretas alegou que a prisão deles foi revogada porque a liberdade deles não vai comprometer as investigações. Então, pela decisão, eles poderão ser soltos até a condenação em segunda instância. Os 5 são condenados da Operação Calicut, que investigou o esquema de desvio de verbas de contratos do governo do Rio de Janeiro com empreiteiras. O Luiz Carlos Bezerra ele é apontado como operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral. O José Orlando Rabelo foi condenado a 4 anos e 1 mês de prisão. Ele seria o encarregado de pegar a propina com o ex-secretário de Obras, Hudson Braga. O Wagner Jordão Garcia, apontado como um dos operadores financeiros do esquema. O Luiz Paulo Reis, acusado de lavagem de dinheiro. E o Paulo Fernando Magalhães, ele é acusado, apontado aí de ser um dos laranjas do ex-governador Sérgio Cabral. Como a gente viu na reportagem do Carlos Delanoy, eles vão ter que indenizar, devolver aos cofres públicos 224 milhões de reais. Silvana. Obrigada, Raquel. A qualquer momento pode chamar. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.